Agora eu vou mostrar um exemplo de indicador que é possível calcular com base na primeira aba. Então, eu gosto de organizar o arquivo de um jeito em que eu possa, aos poucos, com o tempo, acrescentar análises. E aí é importante ter esse costume porque o processo de explorar os dados, ele é ao longo do tempo, né? Então, às vezes você fez um cálculo, descobriu alguma coisa interessante, quer explorar mais aquele atributo. Então, é importante que desde o começo você organize a sua análise de forma que daqui 2, 3 meses você consiga olhar a sua planilha e entender o que você fez. Então, aqui eu criei uma aba chamada Cálculos, mas também é possível acrescentar várias abas, categorizar por tema de análise. Então, por exemplo, preços, né, cálculos de preços, cálculos de dados por bairro, uma aba específica para um bairro específico. Então, aqui eu vou colocar como atributo o atributo anfitriões com mais anúncios. Então, eu escolho uma célula aqui, coloquei o nome do atributo que eu quero, né, anfitriões com mais anúncios, e eu vou utilizar uma fórmula que vai consultar. Eu não vou dar detalhes, né, de explicação, fórmula por fórmula, mas basicamente vou explicar ou traduzir da linguagem do Google Planilhas para uma linguagem mais simples para entender as operações que estão sendo feitas. Então, eu tenho essa fórmula. As fórmulas utilizadas nos vídeos eu vou deixar disponível no arquivo. Então, vocês copiam e aplicam nos dados, nos arquivos que vocês estão trabalhando. E eu gosto também de destacar, também para a organização da informação, eu gosto de destacar a célula onde eu estou aplicando a fórmula. Porque aí, no futuro, se eu quiser alterar, consultar o que eu fiz, eu consigo identificar facilmente na minha planilha. Então, eu estou aplicando a fórmula nessa célula. Basicamente, essa fórmula vai fazer o seguinte: ela vai consultar a aba Listings e especificamente as colunas de J a M. Nessas colunas, ela vai selecionar essas colunas e vai contar pelo identificador do anfitrião. O identificador do anfitrião é um identificador único pro anfitrião. E aí é importante destacar assim que, por exemplo, a gente pode ter várias pessoas com o nome Daniel. Né? A gente tem esse nome aqui, Daniel. Então, podem ter vários anfitriões com perfis diferentes, com IDs diferentes, que têm o mesmo nome. Mas o ID do anfitrião é único, porque é o código do perfil dele. Então, o ideal é a gente sempre fazer os cálculos a partir do anfitrião, do identificador do anfitrião. Eventualmente, quando o nome do anfitrião é mais singular, mais diferente, é possível a gente tentar identificar pelo nome do anfitrião, para ver se aquela empresa tem vários perfis na plataforma. Então, aqui basicamente, né, o código considera o cálculo a partir do identificador do anfitrião. E para facilitar a visualização dos dados, eu também pedi para
além de fazer o cálculo e indicar a quantidade de anúncios, também indicar a data em que o anfitrião se cadastrou na plataforma e o nome do anfitrião. Então, a gente consegue ter os dados mais organizados para analisar. Eu também limitei para os 20 principais, os 20 anfitriões com mais anúncios, mas eu posso mudar na minha fórmula e aí acrescentar, e aí vão aparecer 40, enfim. Aí varia conforme o número que eu coloco. Então, para mostrar aqui, né, e mostrar como o exemplo do Omar, no Rio de Janeiro. A gente tem o código identificador dele e esse dado tá na coluna J aqui. Então, a fórmula tá vindo até essa aba, calculando os IDs com mais anúncios, os IDs que mais repetem, IDs de anfitrião. E aí eu consigo filtrar, por exemplo, eu coloco o ID desse anfitrião e vamos limpar e colocar só esse. Só vai aparecer os anúncios desse anfitrião. Então, se você quer estudar anfitriões específicos para mapeamento, enfim, para fins variados, esse tipo de operação que você vai fazer.